Pessoal, aqui é a Carolina. Hoje eu vim gravar um devocional para vocês. O tema de hoje é Não há outro Deus. Mas antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem seu like e ative o sininho para que vocês recebam nossos devocionais diários. O texto que eu vou ler hoje, ele está lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo do 6 ao 10. A palavra ela diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, nesse texto, Paulo, ele está se direcionando, à igreja de Galácia, que estava se desviando, do evangelho verdadeiro, se desviando da única verdade. Nessa época, a igreja de Galácia, elas estavam divididas, Uma parte judeus convertidos e uma parte eram gentios convertidos. Paulo, ele afirma sobre as doutrinas ensinadas, às igrejas de Galácia e sobre a justificação por uma só fé. Paulo diz que Cristo se deu por nós, se deu por nossos pecados para nos resgatar e se admira como o povo estava se desviando, estava se inclinando a um evangelho que não era verdadeiro, a um evangelho que pregava algo muito fácil, que pregava que tudo pode, que tudo poderia fazer. Paulo ele diz que abandonar o verdadeiro evangelho é abandonar o próprio Deus. Nós vemos aqui que o povo ele estava se afastando da palavra de Deus, estava se inclinando a um evangelho fácil, e nos dias de hoje nós temos visto que não tem sido diferente. Nós temos se deparado com muitas pessoas que têm pregado um evangelho que não é verdadeiro, têm se inclinado a uma palavra, a um evangelho que não é aquilo que Deus nos ensinou, não é aquilo que Cristo nos ensinou, Então, são doutrinas, são profecias liberadas, rituais que fogem daquilo que Deus nos ensina. E nós vemos que muitas pessoas estão seguindo e se afastando a cada dia mais do verdadeiro evangelho, Tem buscado um evangelho muito fácil, um evangelho que tudo pode. E Paulo, assim como Paulo estava naquela época advertendo aquelas igrejas, nós também temos que anunciar e falar do verdadeiro evangelho, falar que não há outro evangelho, não há outro meio para se obter a salvação, senão por intermédio de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 7 e no versículo 13, diz: Então, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que as encontram, Então, muitas pessoas, elas decidem seguir esse caminho mais fácil, essa porta mais larga, Que não tem que ser modificado, não tem que ter renúncias, Mas a palavra de Deus, ela é clara e ela diz que há somente um caminho e somente uma verdade. E o cristão, ele deve estar atento a pessoas que anunciam um evangelho falso, que anunciam um evangelho de uma porta larga que tudo pode. Pois Paulo diz que é impossível ser servo de Cristo e ao mesmo tempo buscar a aprovação humana. Quem segue o verdadeiro evangelho não é aplaudido por homens, que buscam o evangelho fácil e a porta larga. Cristo, ele se entregou por nós e nos deu acesso à salvação, nos deu acesso livre para falar direto ao Pai.
e não possui outra forma de chegar ao Pai senão pelo Filho. Que você possa hoje sair com essa palavra de que não há outro evangelho, não há outro meio de chegar ao Pai senão por meio de Jesus, né? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você possa deixar seu like, compartilhar com mais pessoas. Fiquem com Deus, até a próxima, tchau!